Agora na Rádio Maria Brasil, o Leigo no Mundo, com Emanuel Júnior. Boa tarde a todos, bem-vindos de novo aqui ao programa Leigo no Mundo, na Rádio Maria Brasil, toda sexta-feira, né? Novo horário aqui, às 16h30. Bom, a nossa ideia hoje é conversar aqui, bater um papo com vocês, né? Falar um pouquinho sobre a questão dos leigos em seus direitos e obrigações dentro da igreja. A gente sempre, todo programa, a gente conversa bastante sobre essa questão do que é o leigo, o que representa o leigo, né? Chamando a atenção justamente para essa coisa de que o leigo precisa compreender a sua vida dentro da igreja, a sua vida ordinária dentro da igreja, né? O leigo ele não é um turista dentro da igreja, ele não é aquele que vai à missa nos domingos e pronto, acabou, não tem mais obrigação com mais nada e a minha vida aqui fora não tem nada a ver com isso mais, e, né? Não é isso, a gente não pode dissociar as coisas, a gente fala isso muito aqui para vocês, né? A gente conversa isso bastante aqui no programa, mas hoje a gente está querendo falar um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais nisso. Falar um pouquinho sobre a questão dos direitos, das obrigações dos leigos, também quem são os leigos, né? Quem dentro da igreja é leigo? Nem todo mundo dentro da igreja é leigo. Então, muitas dúvidas disso aí aparecem, né? A gente tem dúvida demais sobre esse assunto. Muita gente pergunta, muita gente manda mensagem, né? Perguntando, fazendo esse tipo de pergunta, de questionamento de quem são os leigos, quais são os direitos, o que o leigo pode, o que o leigo não pode, né? Tem muito disso daí. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, na verdade, é compreender quem é leigo. Né? Quem que é leigo? Quem que pode ser caracterizado como leigo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que hoje, na igreja nem sempre foi assim, tá? Mas hoje, na igreja, o leigo é aquele que não é clérigo. Né? Quem é o clérigo? É aquele que tem o sacramento da ordem. Quem tem o sacramento da ordem? O diácono, o padre e o bispo. Pronto, acabou. Ou a pessoa é diácono, ou é padre, ou é bispo e tem o sacramento da ordem, para ter o sacramento da ordem. Tá? Religiosos, né? Freis e tudo mais, tem frei que tem sacramento da ordem e é padre. Tem frei que não tem sacramento da ordem e é frei, só irmão, né? Então tem religiosos que têm sacramento da ordem, tem religiosos que não têm sacramento da ordem. E as religiosas, as mulheres, né, as ordens femininas, não têm sacramento da ordem. Elas são consagradas, elas têm, elas consagram a vida e tudo mais, fazem os votos, né? Votos chegam aos perpétuos, né? Mas não são clérigas, né? Não existe isso, não tem clérigas. E religiosos, só por serem religiosos e não tiverem o sacramento da ordem, não são clérigos, são leigos. Tá? Então não existe assim, leigo, religioso e clérigo. Não é essa separação. Essa separação existia lá antigamente, antes de 1983, né? Tinha uma lei diferente. A partir de 1983, veio um código de direito canônico diferente e mudou esse sistema. Então, hoje é assim. Hoje, quem é leigo, os religiosos são leigos, os leigos que não são vinculados a nenhum instituto, nada disso, são leigos, e esses que eu falei, diáconos, padres e bispos, são clérigos. Tá? Então, não existe mais aquela diferença com o religioso. Isso aí é estado de vida, é outra coisa. Tá bom? Bom, então sabendo quem são os leigos, ou seja, os leigos são todos aqueles batizados que não são diáconos, seja permanente ou transitório, aquele que vai ser padre depois, né? Mas o diácono, o padre e o bispo, esses são clérigos. O resto, todos os outros batizados são leigos, certo? Isso está claro? Então vamos para frente. Quais que são os deveres? Né, os direitos, obrigações e os direitos dos leigos. A primeira coisa que a gente precisa compreender é que os leigos, eles formam a grande maioria, a maioria absoluta dos fiéis. Né? Os fiéis leigos são a maioria absoluta da igreja.
E sendo a maioria absoluta da igreja, é uma quantidade de gente que não dá para menosprezar no momento em que a igreja passar por dificuldades. Sejam internas, sejam externas, né? Exteriores, coisas que vêm de fora. O leigo, o laicato, né? Os leigos, eles precisam ter formação suficiente para poder ajudar a conduzir essa igreja, ajudar os clérigos a conduzir essa igreja. Né? Nós não conduzimos a igreja, o nosso meio não é dentro da igreja. O nosso meio ordinário, como a gente sempre fala aqui, é fora, é no mundo, né? Na vida ordinária. É no trabalho, é na profissão, é na escola, é na faculdade, é na família. Né? Esse é o nosso lugar, esse é o nosso ambiente. Assim como o ambiente do clérigo é a igreja, é o clero, são as coisas eclesiais. Certo? Mas nessa questão de quantidade, volume de pessoas, o volume de pessoas, de fiéis leigos é infinito, é muito maior, é a maioria absoluta da igreja. E sendo a maioria absoluta, muitas vezes é em cima desses que, na história da igreja aconteceu muito isso, né? É em cima desses que a igreja precisa se apoiar para voltar, para ressurgir quando é preciso ressurgir, para aparecer quando é preciso aparecer. E é através desses leigos que a igreja tem, que a mensagem cristã, que o evangelho, que a boa nova, tem penetração na sociedade. Sem os leigos, a possibilidade de uma penetração dessa mensagem na sociedade é muito baixa. Não é? Porque em muitos lugares os padres simplesmente não têm acesso, não têm condições de entrar, não têm condições de participar. E nós estamos lá. Se nós estamos lá, então é hora de nós passarmos essa mensagem, né? Essa mensagem cristã lá para dentro desse ambiente. Escola, profissão, faculdade, ambiente familiar, o que for. Tá bom? Bom, e com relação às obrigações, a gente tem algumas obrigações e direitos que a própria lei canônica coloca, né? É expresso isso, que são obrigações e direitos dos clérigos. Então, a primeira coisa, né? Ela diz o seguinte, que primeiro que são verdadeiramente iguais porque regenerados em Cristo. Então, leigos e clérigos são verdadeiramente iguais, todos os fiéis, né? São verdadeiramente iguais porque regenerados por Cristo. Regenerados por Cristo como? Pelo batismo. Então todos nós somos sacerdotes comuns. Claro que, obviamente, nós não temos o ministério sacerdotal que vem com o sacramento da ordem. E aí a nossa função é diferente, o nosso trabalho é diferente, o nosso ministério, vamos dizer assim, é diferente. Tá? Mas nós somos sacerdotes, nós temos o sacerdócio comum que vem pelo batismo, eles têm o sacerdócio ministerial que vem pelo sacramento da ordem. Mas nós somos iguais nesse sentido, porque todos nós temos o batismo, todos nós somos regenerados em Cristo pelo batismo. E por esse motivo, todos nós, todos os fiéis, sem exceção, têm todos o dever de cooperar na edificação do corpo de Cristo. Então é um dever de todo fiel, leigo ou clérigo, cooperar na edificação do corpo de Cristo. Certo? Então a gente não pode simplesmente deixar, né? Nós somos católicos, a gente não pode simplesmente deixar a cargo de outros, sejam esses outros, leigos ou clérigos. Muitas vezes a gente tem essa tendência, né? Essas coisas deixa o padre resolver, deixa o bispo. Não, tem coisas que o padre e o bispo tem que resolver mesmo, não tem jeito, o diácono, né? Que tem que resolver mesmo, não tem como. Não é uma coisa que a gente possa resolver. São problemas eclesiais lá, problemas de administração, são eles. Agora, a edificação do corpo de Cristo, que nós estamos falando de algo sobrenatural. Aqui nós estamos falando especificamente da igreja, essa igreja visível, vamos dizer assim, né? Essa igreja visível. Nós não estamos falando de administração de paróquia, nós não estamos falando de pagamento de empregados, nós não estamos falando de construção disso ou daquilo no salão paroquial, de compra de cadeira, de compra de vela, de flores, nada disso. Nós estamos falando da edificação do corpo de Cristo, o crescimento do corpo de Cristo, que é a igreja. Tá? Então nós temos que cooperar na evangelização, nós temos que cooperar na difusão da mensagem, né, do evangelho, da boa nova.
Então nós todos os fiéis, todos os batizados têm essa obrigação, tá bom? Essa é a primeira obrigação. Outra coisa que é obrigação de todos, sem exceção, todos os fiéis, eles devem conservar até no modo particular de agir, né, a comunhão com a igreja, cumprindo os deveres a que estão obrigados para com a igreja, seja a igreja universal, a igreja no mundo inteiro, seja a igreja particular, que é a sua diocese. Então, todos nós temos a obrigação, até no jeito particular de fazer, de agir, em estar em comunhão com a igreja. Então, esteja sempre em comunhão com a igreja. Tenha sempre unidade com a igreja. Não quebre a unidade com a igreja. Não seja aquele negócio assim, sabe? Eu sou católico, mas nada que vem depois do mais vai prestar. Então não seja o católico mais. Seja o católico, ponto. Católico, ponto final. Tá? Nós temos a obrigação de agirmos, inclusive, né, agir de todas as formas em comunhão com a igreja. Não quebrando a unidade, não deteriorando a comunhão com a igreja, seja a nossa comunhão com a igreja, seja a comunhão do próximo, do outro, né, dos outros fiéis com a igreja. Não é assim que se age. A nossa obrigação é justamente o contrário, é edificar a comunhão. Tá? Outro dever, levar a vida santa e promover o crescimento da igreja e sua contínua santificação. Levar uma vida santa, se você levar a sua vida santa, você já vai promover a contínua santificação da igreja. Né? Só aí você já pode fazer muita coisa. Já é uma complicação, né? Mas só aí você já pode fazer muita coisa. Se você ainda puder levar uma vida santa e levar outras pessoas a reconhecer essa santidade, melhor ainda, né? Isso tudo vai promover o crescimento da igreja. E aqui nós estamos falando de santidade mesmo. Tá? A gente não está falando de estereótipos de santidade, a gente está falando de uma vida santa, a gente está falando de uma vida sem pecados. A gente está falando de buscar uma vida o mais próximo possível da imitação de Cristo. É isso que nós estamos buscando. Né? Os carismas, as formas como isso vai ser feito, o jeito que isso vai ser feito, o caminho que você vai trilhar para chegar nessa boa nova, no Evangelho, nessa santidade, é outra coisa. Os carismas existem aos montes. Né? O jeito de você fazer isso existem aos montes. A questão é que é preciso ser feito. A questão é que é preciso chegar a essa santidade. É preciso buscar essa santidade de forma contínua. Tá? Outra coisa, os esforços para que o anúncio da salvação chegue a todos os homens de todos os tempos e em todo o mundo. É outra obrigação que nós temos. Né? Que nos esforçar. É o que nós estamos fazendo aqui. Né? Nós estamos usando um meio atual, um meio moderno, né? Contemporâneo de comunicação, que é a internet, que é a rádio, para poder chegar em tanta gente, para poder anunciar a salvação das almas, anunciar que existe um caminho a percorrer, que existe uma boa nova a ser ouvida. Né? Nós estamos usando isso, é preciso sempre se esforçar para que esse anúncio da salvação chegue a todos sem exceção, né? A todos em todos os tempos, né? No mundo inteiro. Mesmo quem nunca ouviu falar ou quem ouviu falar de forma distorcida, é preciso que a gente leve essa mensagem verdadeira para lá. Isso é uma obrigação nossa. Você está fazendo isso? Né? Coloca a mão na consciência aí, você está fazendo isso com o afinco que seria necessário, com todo aquele desejo de que realmente seja feito, que dê certo. Você está fazendo? Né? A gente precisa fazer isso daí. Outra obrigação de todos, aqui eu estou falando de todos, tá? Todos os fiéis. Outra obrigação de todos, obediência ao que os sagrados pastores declaram como mestres da fé e determinam como guias da igreja. Então nós precisamos ter essa obediência. Isso envolve também os clérigos, claro, mesmo que eles sejam esses pastores, porque eles têm superiores. Né? Então, o padre, o pároco ali é o pastor, sim, ele é o pastor daquela comunidade, mas ele está ligado a um bispo que é pastor de todos ali, inclusive de todos os párocos. Né?
Os bispos todos em conjunto estão ligados, estão em unidade com o Papa, né? O colégio de todos os bispos está em unidade com o Papa, que também é um bispo, para justamente fazer isso, né? Declarar a todos o melhor caminho, o melhor caminhar, a melhor ida para a igreja, né? Qual é o melhor território para a igreja pisar? Vamos por aqui, vamos por ali, para a gente não ficar solto no mundo, né? A gente não ficar solto no mundo, as apalpadelas por aí. Não, a ideia é justamente a gente caminhar juntos. E para caminhar juntos a gente precisa de alguém que esteja à frente, como o pastor está à frente das ovelhas, guiando e tudo mais. Nós precisamos desses pastores, desses sagrados pastores, que mostram o caminho da fé, que determinam, que guiam a igreja. E a gente precisa ter obediência a eles, porque senão vira anarquia. Né? Porque senão vira bagunça, e a bagunça não vai funcionar, não vai dar certo de jeito nenhum, não tem a mínima chance de dar certo. Mesmo que você pudesse estar num caminho correto, desse jeito não vai chegar a lugar nenhum. Tá? Então é uma obrigação de todos. É um direito de manifestar, é um direito de todos os fiéis, direito. Tá? Vamos passar para os direitos agora, a gente estava nas obrigações, né, nos deveres. É um direito de todos os fiéis, clérigos ou leigos, de manifestar aos pastores da igreja as próprias necessidades, principalmente espirituais, e os próprios anseios. Né? É um direito nosso chegar nesses pastores e falar para eles, e expressar isso. A gente não tá com a nossa liberdade de expressão cerceada, abafada, né? Sufocada ali. A gente tem que chegar, é o nosso direito chegar e expressar isso, especialmente as nossas necessidades espirituais, que muitas vezes, na maioria das vezes, eles podem e devem ajudar, eles vão ajudar, eles vão auxiliar, eles vão te dar um caminho melhor, conforme foi falado agora há pouco, né? Eles vão fazer isso. Então, é um direito de todo fiel se expressar dessa forma, né? Manifestar essas necessidades, as próprias necessidades. Outro direito, que é até um dever também, é de manifestar aos pastores sagrados, né? aos clérigos, que são superiores, a própria opinião sobre o que afeta o bem da igreja. Né? Porque nós somos humanos, gente, nós somos pessoas, nós somos humanos. E nós sendo humanos, nós temos deficiências. Essas deficiências, elas acontecem também nos clérigos. Vocês acham que um padre agora, um pároco, ele sabe tudo, o bispo sabe tudo? Não, ele precisa de ajuda, ele precisa de auxílio. Ele precisa de auxílio. E muitas vezes, você sabe, naquele campo específico, né, sobre o bem da igreja, naquele campo, naquele ponto específico, você sabe mais. E se você sabe mais, você coloca à disposição, vai lá falar. Né? Vai lá expressar a sua opinião, porque isso afeta o bem da igreja. Se isso afeta o bem da igreja, é seu direito ir lá falar e manifestar. Né? Claro que com jeito, claro que existem formas e formas de falar, claro que existem formas e formas de se manifestar. É claro que você não vai chegar lá brigando e querendo impor a sua opinião como uma verdade. Não, você está dando a sua opinião. Tá? Você não está exigindo nada, você está declarando a sua opinião. Olha, eu acho que poderia ir por aqui, porque por causa desse motivo, né? E aí ele acata ou não, aí com ele já é outra história, né? Ele já passa a ser responsabilidade dele, lá do pastor, né? Do bispo, do pároco, de quem quer que seja, já passa a ser uma obrigação dele. Se ele vai acatar ou não, já passa a ser uma responsabilidade dele. Mas a sua você também precisa fazer. É um direito, mas também é um dever nosso de chegar e falar, né? De chegar e manifestar a opinião, desde que seja uma opinião bem abalizada também. Né? Não é dar uma opinião também sobre coisa que não sabe. A gente tem que dar opinião sobre coisa que a gente sabe, que a gente tem conhecimento, que a gente tem condições de dar opinião. A gente não tem que dar opinião sobre tudo. Senão não dá certo, não funciona assim. Mas sobre o que você sabe, sobre o que você conhece, sobre o que você é capaz de dar opinião, dê a sua opinião. É o seu direito, mas é também o seu dever dar a sua opinião, porque é assim que a igreja cresce, é assim que a igreja se movimenta em favor de si própria e dos seus, né? É pelo bem da igreja. Então, faça isso,
vá lá, exerça o seu direito, um direito dever, né? Também tem direito de participar dos bens espirituais da igreja, principalmente dos auxílios da palavra de Deus e dos sacramentos. Então todo fiel tem esse direito, né, de participar dos sacramentos e dos auxílios da palavra de Deus e participar de tudo isso, estar junto da igreja em todos esses momentos. É um direito do fiel de estar nisso daí, ele não pode ser cerceado nisso daí. Obviamente que pessoas que estão excomungadas e tudo mais, aí já é outra questão, né? Ele perdeu esse direito porque ele fez alguma bobagem. Então, ele precisa se arrepender para depois voltar à comunhão e aí sim ele vai participar de novo dos sacramentos. Mas, fora isso, a normalidade da vida do católico é a participação dos sacramentos, é a participação junto à palavra de Deus e estar sempre ali. Então, ele tem direito. Todos nós fiéis temos esse direito e precisamos correr atrás desse direito. Tá bom? Outro, prestar culto a Deus e seguir sua própria espiritualidade conforme a doutrina da igreja. Aqui vem alguns problemas, né? Às vezes, porque prestar culto a Deus tudo bem, ninguém discute isso aí. A questão é seguir a sua própria espiritualidade. Todos nós, é a questão dos carismas, né, que eu falei agora há pouco. Todos nós temos condições de seguir a própria espiritualidade, desde que conforme a doutrina da igreja. A gente não pode ir lá e atacar a doutrina da igreja e confrontar e bater de frente, não, aí não. Né? Mas ter a própria espiritualidade conforme a doutrina da igreja é o nosso direito, é um direito de cada um de nós fiéis. E quem que vai dizer que é conforme a doutrina da igreja? Obviamente que é quem tem competência para isso, né? Normalmente são os bispos. Então, mas é seu direito expressar isso, mostrar isso, ser avaliado se realmente está na doutrina da igreja. Se estiver conforme a doutrina da igreja, você tem direito de seguir a sua própria espiritualidade, né? Se já foi avaliado que não tem problema, não tem ataque à doutrina da igreja, qual é o problema? Né? Obviamente que no caminho vai ter algumas dificuldades, alguns problemas, alguns erros, mas aí a igreja também está lá para poder colocar nos trilhos de novo. Né? A igreja é mãe, então ela vai colocar nos trilhos de novo. Deu uma desviadinha aqui, desviou um pouquinho para cá. Não, então vamos voltar. Né? A igreja vai lá e fala assim, não é por aí, é por aqui. Ó. E entra no caminho de novo. Tá? É assim que funciona. Né? A igreja sempre precisa estar sempre olhando essas espiritualidades, sempre de perto, analisando, verificando, para ver se a coisa não está saindo dos trilhos. Mas desde que esteja conforme a doutrina, sem problema nenhum. Então, é um direito seguir a própria espiritualidade, prestar culto a Deus. Prestar culto a Deus não tem dúvida, né? Outro direito de todos os fiéis é de fundar e dirigir associações para fins de caridade e piedade e de se reunirem para a consecução comum dessas finalidades. Isso aqui é uma coisa que eu já falei demais nesse programa aqui, né? Muitas vezes mesmo. Eu acho essencial que nós católicos, especialmente nós leigos católicos, a gente volte a ter esse pensamento mais voltado para o lado associativo, né? Criar associações, fundar associações, é um direito, fundar associações e dirigir essas associações, né? Para fins de caridade, piedade e de outras tantas coisas. Mas essas associações precisam existir entre os leigos. Não é pastoral, tá? Eu não estou falando de pastoral. Pastoral é outra coisa. Pastoral é lá na paróquia ou uma pastoral em nível diocesano, não importa. Mas é outra coisa. Pastoral é uma coisa, eu estou falando de associação. Tá? Nós temos um direito associativo. Esse direito de associação é um direito até natural. A igreja nem pode tirar isso daí da gente. É natural, ela pode regular, né? Regulamentar. Mas nunca retirar. Né? Ninguém pode retirar o direito de associação. Estados que retiram o direito de associação são estados totalitários. Né? Eles podem ser chamados de estados totalitários, estados que retiram o seu direito de associação. Então, a igreja nunca faria isso. Nunca fez, nem nunca faria isso. Então, é um direito do fiel fundar e dirigir essas associações. E é preciso que nós tenhamos mais traquejo, sabe? A gente aprenda
a importância dessas associações que sejam bem feitas, que sejam bem dirigidas, que sejam bem compreendidas até pelos seus associados, para que elas caminhem com a autoridade que tem, com a autonomia que tem, né? É muito importante. Direito de promover e sustentar a atividade apostólica também como iniciativas próprias. Olha só. Direito de promover e sustentar a atividade apostólica também com as iniciativas próprias. Né? Nós todos, fiéis, temos esse direito de promover. Né? De sustentar, nós sustentamos algumas, mas nem sempre são promovidos por nós mesmos, especialmente os leigos, muito menos com iniciativas próprias. Então, se haver essa promoção, inclusive com iniciativas próprias, também é um direito nosso fazer essa promoção, fazer essa sustentação financeira mesmo, né, dessas iniciativas. Nós temos muitos exemplos, né, da igreja, e que esses exemplos aumentem muito, cada vez mais. Né? Direito à educação cristã, isso aqui é um problema, hein? Direito à educação cristã em vista da maturidade da pessoa humana e para conhecimento e vivência do mistério da salvação. Bom, direito à educação cristã. Como que nós vamos ter direito à educação cristã? A gente pode até ter o direito à educação cristã, mas onde ela está? Né? Onde a gente acha essa tal de educação cristã? Nem sempre é fácil, né? Nem sempre é fácil no mundo de hoje tão regulado, tão regulamentado, um BNCC, né? Quem é da área de educação sabe o que eu estou falando. Um BNCC, com isso, com aquilo, com um currículo prévio, com um monte de coisa. Ter uma educação cristã, né? Como é que você tem uma educação cristã se você obrigatoriamente tem que falar sobre ideologia de gênero? Se você obrigatoriamente tem que ensinar ideologia de gênero, não ensinar de forma isenta, né? Porque lá não aparece de forma isenta, aparece de forma muito unilateral. Ensinar uma série de outras coisas que vão totalmente contra a educação cristã, a doutrina cristã, né? É um desafio para todos nós. E nós precisamos achar um meio, nós precisamos achar um caminho. A igreja sempre acha um caminho, os fiéis sempre acharam um caminho e principalmente os leigos sempre acharam um caminho. E a gente não pode fazer diferente, a gente tem que achar o caminho. A gente não pode ficar solto por aí achando que o caminho vai nos achar. Nós precisamos achar um caminho com relação a esse negócio de educação, né, de educação cristã, educação dos nossos filhos, a nossa própria educação. Nós acabamos entrando em ambientes muito deteriorados para que alguém possa ter algum tipo de educação. Nós abrimos mão, às vezes, da nossa própria alma. Né? E isso precisa ser pensado com muitíssimo cuidado, porque é um direito dos fiéis, a educação cristã. E nem sempre esse direito a gente tem como nem reivindicar. A gente não tem acesso nem à reivindicação desse direito, porque a gente não tem como cumprir esse direito. Ou será que é porque a gente não sabe como exercer esse direito? Né? Dá uma estudadinha nisso, nessa questão da educação cristã, que você vai descobrir que, na verdade, não é que nós não temos como exercer esse direito, é que nós não sabemos por onde começar a exercer esse direito. E existem muitas formas de exercer esse direito. Tá? E eu estou falando de educação mesmo. Né? Não estou falando de catequese, de lá na paróquia, disso não. Estou falando de educação mesmo, né? Educação no dia a dia, ali, escola, né? Em casa. Né? Essa educação cristã, nós precisamos aprender a buscar esse direito, a exercer esse direito, porque se esse direito não está tão à nossa mão, se a gente não pode esticar a mão e pegar, significa que a gente tem que trilhar o caminho para chegar nela, né? Chegar nesse direito, chegar nele, né? Nesse direito. E a gente precisa achar esse caminho primeiro, a gente precisa saber qual é o caminho. E a gente só vai saber qual é o caminho com formação, buscando compreender, buscando entender. Certo? Outra. Justa liberdade de pesquisar e manifestar com prudência o próprio pensamento sobre as matérias em que são peritos. Eu falei agora há pouco, né? Porque é a questão de opinião e tudo mais, que você dá opinião sobre o que você sabe, você dá opinião sobre o que você tem condições de falar, né? Você não dá opinião sobre qualquer coisa, sai falando sobre qualquer coisa, a gente não é esse negócio de
a gente tem que ser crítico, a gente tem que ser crítico nada, a gente tem que falar sobre o que a gente sabe. Sobre o que você não sabe, você não está falando, você não está dando opinião, você está dando palpite errado normalmente, né? Então, aqui, o que a igreja está colocando é justamente que você, desde que você saiba o que você está fazendo, você seja perito no que você está fazendo, né? Você estude isso, você busque isso, você conheça isso, você tenha perícia sobre o que você está fazendo nessas matérias, você tem toda a justa liberdade de pesquisa e de manifestar com prudência, óbvio, com prudência. É preciso manifestar com prudência para justamente não acabar caindo e falando coisa besteira, falando coisa que você não sabe ou entrando em assuntos que não são opinativos. Existem assuntos que não são de opinião, existem assuntos que não são opinativos, existem assuntos que são de opinião, né? Existem assuntos que são fatos, existem coisas que são fatos. Então, assim, quando eu viro e falo a grama é verde, a grama é verde, é um fato, isso não é uma questão de opinião minha. Eu não estou falando, não é que a minha opinião a grama é verde, não, a grama é verde. Você pode falar que a grama é vermelha o tanto que for, isso não vai fazer dela vermelha, ela vai continuar verde, né? Então, isso não é um assunto opinável e tantos outros não são assuntos opináveis. Agora, a partir do momento em que é possível ter opinião sobre o assunto e você saiba o que você está falando, você buscou, você é perito no que você está falando, então você tem todo o direito e liberdade de pesquisar sobre aquele assunto, aprofundar naquele assunto e se manifestar naquele assunto desde que com prudência. Desde que com prudência, certo? Outro, direito de ser imune de qualquer coação na escolha do estado de vida. O que é estado de vida, gente? O estado de vida eu quero ser celibatário, eu vou ser religioso, eu vou ser clérigo, eu vou ser casado, eu vou ser solteiro, né? Isso daí são os estados de vida. Então, ninguém pode ser coagido a ser ou deixar de ser alguma coisa aqui. Se eu quero ser padre, eu não posso ser coagido a não ser padre, ou vice-versa, né? Se eu quero casar, eu não posso ser coagido a ser padre. E por aí vai, né? Eu não posso ser coagido a casar. Então isso não pode acontecer. É um direito até natural, né? De ser imune a qualquer coação na escolha do estado de vida. Isso é um direito nosso. Ninguém tem o direito de lesar ilegitimamente a boa fama do outro. É óbvio, né? A gente não pode lesar a boa fama do outro, mesmo que o outro realmente não seja lá essas coisas, né? Às vezes o outro lá, ele é meio bandido, né? Meio canalha, meio estúpido, mas não importa. Você não tem o direito de chegar e acabar com a boa fama dele só porque quer acabar com a boa fama dele, sem nenhum outro motivo, tá? Então não é ninguém tem esse direito de destruir a boa fama do outro, mesmo que o outro não seja lá essas coisas de boa fama, né? Você não pode nem piorar a situação também, não é esse o caso. Direito de reivindicar e defender os direitos de que gozam na igreja, do foro eclesiástico competente e tal. Uma coisa bem mais técnica, né, isso aqui. Então, você tem direito de defender os direitos de que você goza dentro da igreja, né? De todos esses que nós estamos falando e tantos outros, você tem direito de se defender e defender que você tem esses direitos. É isso que está falando aqui. Então você tem o direito de se expressar nesse sentido, você tem o direito de mostrar que você tem esses direitos, de alegar que você tem esses direitos, né? Desde que esteja no lugar certo, né? Alegando no lugar certo, porque às vezes eu vou alegar que eu tenho o meu direito aqui na minha diocese, lá na outra diocese. A outra diocese não tem nada a ver com isso, né? É aqui. Então eu tenho os lugares competentes, os lugares certos para você falar isso. Desde que você esteja nos lugares certos, você tem todo o direito de reivindicar e de defender os seus próprios direitos, certo? Os que são chamados a juízo pela autoridade competente têm o direito de ser julgados de acordo com a lei. Às vezes a gente não tem muita noção de que a igreja tem leis, né? A igreja tem leis, ela tem leis, e é preciso que tenha leis, porque senão vira anarquia. Então, muitas vezes, quando você fiel, mas especialmente os clérigos, né, eles infringem determinadas leis,
essas leis precisam ser, precisa existir uma pena ali, precisa existir um julgamento ali, um processo para avaliar, levantar, investigar, né, o que aconteceu e julgar no final das contas o que aconteceu ali para saber se realmente foi um delito, se não foi um delito, né? Então todos têm o direito de ser julgados de acordo com a lei pré-estabelecida. Você não é julgado, não se cria uma lei só para você ser julgado. Isso não existe, isso não pode acontecer. E eu não estou falando só em âmbito canônico, estou falando em todos os âmbitos. Isso não existe. Onde isso acontece novamente vou falar, são estados autoritários. Isso não pode acontecer. Dever de socorrer as necessidades da igreja de modo que a esta não falte o que é preciso para o culto, obras de apostolado e caridade e honesta sustentação dos ministros. Isso é um dever de todo leigo, de todo fiel, não é só leigo não, de todos os fiéis, socorrer a igreja nas necessidades financeiras mesmo, tá? Nas necessidades temporais da igreja, especialmente quando diz respeito a questões de culto, ou seja, a missa, as questões litúrgicas, a missa, a oração da palavra e tudo mais, é preciso a gente manter isso aí. As questões de obras de apostolado, de caridade, então as obras de caridade precisam ser mantidas, e também a digna sustentação dos clérigos, dos ministros. Eles são pessoas, eles precisam ser sustentados, eles estão dedicando a vida ali. Então eles têm que ter alguma coisa, eles não vão viver de vento. Eles precisam comer, eles precisam morar, eles precisam beber, eles precisam um monte de coisa, assim como nós precisamos. Então eles precisam ter alguma sustentação, eles não recebem salário, mas eles precisam ter alguma sustentação. Eles precisam viver no mundo, porque se o mundo exige que tenha dinheiro para viver, eles precisam de algum dinheiro para viver. Eles não precisam ter ostentação, eles nem devem ter ostentação, mas precisam ter alguma coisa para viver e sobreviver no mundo e continuar fazendo o seu trabalho, o seu sacerdócio, exercendo o seu sacerdócio da forma mais digna possível, da melhor forma possível, em prol da igreja e de nós mesmos, de todos nós, da igreja, de todos os fiéis também. Obrigação de promover a justiça social e socorrer os pobres com as próprias rendas. A gente tem essa obrigação. Individualmente ou unidos em associações, os fiéis devem levar em conta o bem comum da igreja, os direitos dos outros e os próprios deveres para com os outros. Compete à autoridade eclesiástica, em vista do bem comum, regular o exercício dos direitos que são próprios dos fiéis. Então, claro, a igreja vai fazer, a autoridade eclesiástica vai fazer, vai regular isso, vai colocar na lei e tudo, certo? Então, pessoal, isso são direitos e deveres, um apanhado, vamos fazer só um apanhado assim, de direitos e deveres de todos os fiéis, de todos os batizados. Tá? Agora existem direitos e obrigações específicas dos leigos, só dos leigos. E quais que seriam? Vamos falar de algumas, não vai dar tempo de falar de todas, mas vamos falar de algumas, Então, primeiro, munidos das credenciais divinas que o próprio Cristo lhes entregou no batismo e no crisma, que eu falei agora há pouco, todos somos iguais por causa do batismo, sacerdócio comum e tudo mais, os leigos têm o direito e o dever de participação do apostolado da igreja, trabalhando individualmente ou reunidos em associações, a fim de levar o anúncio da salvação a todos os homens. Então, nós temos direitos, seja de forma para ir desde forma individual ou em associação, Então nós temos o direito e o dever de participar do apostolado da igreja. Nós temos o direito porque se nós quisermos ir, nós não podemos ser barrados, e nós temos o dever porque nós temos que ir. Nós nem podemos ser barrados por isso, e aí é esse o nosso direito, mas também nós temos o dever de ir e trabalhar, a fim de levar o anúncio da salvação para todos, sem exceção. E como fazer isso? Das mais diversas formas, é por isso que existem os carismas que a gente já falou umas 3 vezes aqui hoje. Essas são as formas, Então eu não tenho uma forma específica de fazer isso. Tem várias, tem muitas. Se associe a alguém que já tem uma forma, ou crie, ou veja uma forma, pense numa forma, tenha a sua própria forma de fazer isso,
mas desde que esteja de acordo com a doutrina da igreja, não tem problema, tá? Outro dever especial de cada um, animar e aperfeiçoar com o espírito evangélico a ordem das realidades temporais, consagrando o mundo a Deus pela mensagem da palavra testemunho de vida. Ninguém pode nos barrar de fazer isso, nos impedir de fazer isso. Dever especial da fermentação, é bonito isso, né? Da fermentação evangélica do ambiente familiar, trabalhando os esposos pelo matrimônio e pela família na edificação do povo de Deus e cuidando os pais da obrigação primordial da educação cristã dos filhos. Um pouco de cada coisa nós falamos agora há pouco, né? Que é dos fiéis como um todo. Então, é dever dos pais a educação dos filhos, é dever dos pais cuidar dessa educação dos filhos, é obrigação deles, é obrigação primordial dos pais cuidar da educação dos seus filhos e que eles tenham uma educação cristã, tá? Que eles tenham a obrigação cristã, sejam eles mesmos dando essa educação, seja buscando alguém que possa fazer isso por eles, mas é obrigação deles fazer com que isso aconteça, fazer com que isso se resolva, né? Os pais não podem simplesmente terceirizar isso para alguém e não acompanhar, para que o outro faça conforme a cabeça dele, que não necessariamente vai ser cristã e pelo caminhar das coisas hoje, dificilmente vai ser cristã. É preciso acompanhar, é preciso estar sempre próximo, é preciso estar sempre vendo o que está acontecendo. É sua obrigação, pai e mãe, fazer isso o tempo todo, é sempre, todo dia, acompanhar. Porque senão não vai funcionar, senão não vai dar certo. Tá? E fazer a sua parte também, né? Claro. A educação se tem em casa, né? Na escola você vai ter alguma cultura, algum conhecimento que vai ser trazido e tudo mais, mas a base de toda a educação está em casa, está nos pais, né? Vem dos pais. E a escola vai auxiliar nisso. Ou se os pais não quiserem também, que nem tenha a escola, né? Esse é o natural das coisas. Mas como a maioria precisa, e naturalmente também a gente sabe que a maioria precisa da escola, então que busquem a escola e que essa escola seja sempre monitorada também para não dar nenhum problema, certo? O que mais aqui? É direito dos fiéis leigos que lhe seja reconhecida na ordem da sociedade civil a liberdade que compete a todo cidadão. Ou seja, nós não somos diferentes dos outros cidadãos, né? Correspondendo a esse direito o dever de usar esta liberdade, imbuindo nas suas atividades o espírito do Evangelho, atendendo à doutrina proposta pelo magistério da Igreja e jamais apresentando como doutrina da Igreja a própria opinião. Falamos de opinião já algumas vezes aqui, né? Existe um problema sério hoje das pessoas quererem colocar a opinião delas como certeza, né? E mais do que isso às vezes, como certeza que não vem dela, ela se coloca como autoridade, como porta-voz da igreja ao falar certas coisas. Não. O que é da sua opinião é sua opinião, declare que é sua opinião. O que não é a sua opinião, você declara que você está repetindo o que a igreja sempre falou. E mostra, foi falado aqui, nesse lugar, assim, assim, assim. Né? Agora, o que for da sua opinião, fala. É minha opinião. Eu penso assim. Sem problema, não tem dificuldade. Tá? Então, é direito dos fiéis também que seja reconhecida na ordem civil esse direito de falar e de evangelizar, né? a ordem civil. Leigos idôneos podem ser nomeados pelos pastores sagrados para ofícios eclesiásticos. Né? Não todos os leigos, mas os leigos idôneos, aqueles que já se sabe o caminhar, já se sabe a vida, ele já tem uma reputação, essa reputação já é mais ilibada, né? Já é mais limpa, não existe muita dúvida sobre como é a vida desse leigo, ou seja, ele é idôneo. Né? Eles podem ser nomeados para alguns ofícios da igreja, como por exemplo, juiz, né? Se ele tiver formação, claro, né? Promotor de justiça e tal, defensor do vínculo, não no tribunal eclesiástico. Ele tem que ter formação para isso, tem que compreender o que ele está fazendo e tudo mais. Isso daí envolve, inclusive, mulheres, não tem problema. Né? Esses que eu falei, né? Juiz, promotor de justiça, defensor do vínculo, eles podem ser, inclusive, mulheres. Então, os leigos podem estar nesses cargos, né? Nesses ofícios eclesiásticos. Sei lá, chanceler,
né? Chanceler da Cúria, chanceler do tribunal, todo leigo pode participar, todo leigo pode ser, tá? Desde que ele seja idôneo e essa idoneidade seja comprovada pela autoridade, né? Que vai nomear ele, o bispo, o ordinário local lá, seja ele quem for, né? O vigário geral, o vigário episcopal, não sei. Essa autoridade precisa entender que aquele leigo é idôneo. Entendendo isso, o leigo pode assumir sem problema, direito, né? O leigo pode assumir isso sem dificuldade. Também podem os leigos prestar auxílio aos pastores na igreja como peritos ou conselheiros. Existem os conselhos, né? Nas paróquias a gente vê muitos conselhos, nas dioceses também existem esses conselhos econômico e tal, pastoral. E quem é perito em alguma coisa e seja necessário aquele conhecimento específico sobre o assunto, sendo ele leigo, não tem problema, desde que seja um leigo idôneo, né? E aí, sim, claro, né? Dependendo do conselho não pode, dependendo do conselho são só clérigos, dependendo do conselho tem leigos também, aí isso vai de acordo com os regimentos de cada lugar. Mas os leigos podem, né? Os leigos podem participar disso tudo, dessa administração dos bens da igreja e tudo. Outra, tem os leigos o direito e o dever de adquirir o conhecimento da doutrina cristã a fim de poderem viver de acordo com ela e participar no exercício do apostolado de modo adequado à capacidade e à condição de cada um. Então, os leigos, eles têm direito, e eles têm um dever também, de buscar, de adquirir conhecimento sobre a doutrina. O que nós estamos fazendo aqui é justamente isso, né? Buscar conhecimento sobre a doutrina para poder viver de acordo com ela, certo? Participar do exercício desse apostolado de uma forma adequada, de acordo com a capacidade de cada um. É isso que a gente está buscando, é isso que a gente está querendo, né? É isso que a gente está fazendo aqui, e a gente tem o direito de fazer isso e tem até o dever de fazer isso, porque a nossa formação precisa acontecer, a nossa formação precisa ser contínua, a gente precisa sempre estar em formação para que a igreja cresça e para que nós mesmos possamos crescer e crescer também em santidade, né? E tantas outras coisas, vai ser impossível eu falar tudo sobre tudo que eu falei aqui hoje, que eu marquei aqui para falar hoje. Tem muitos ainda, né? Muitos direitos, muitos deveres específicos de leigos, específicos de clérigos, são muitos pontos. E nós podemos ir falando nos outros programas à medida que os programas forem passando, né? Semana a semana. Eu convido vocês a sempre estar presente aqui no programa O Leigo no Mundo, para que a gente possa sempre estar conversando, sempre batendo um papo sobre isso, sempre tendo alguma formação sobre o assunto, né? É importante a gente sempre estar explicando, falando, trocando uma ideia sobre esse assunto. Espero que vocês depois mandem aí também perguntas, mandem questionamentos, né? Coloquem aí nos vídeos no YouTube. Vá lá no YouTube, tem lá a playlist só do Leigo no Mundo, com todos os programas, mais de 50 programas nós já fizemos. Procure lá algum que tenha que é do seu interesse, não um tema que é do seu interesse. Faça os seus comentários, a gente vai respondendo, né? A gente vai conversando, a gente vai respondendo por lá, seja no Facebook, seja no YouTube, seja no Instagram também. No Instagram os vídeos não estão lá, mas também dá pra gente conversar por lá. Mas lá no YouTube e no Facebook dá para vocês colocarem seus comentários e tudo. E eu espero esses comentários lá, tá bom? Então, até a próxima. Sexta-feira que vem tem mais, né? Sexta-feira que vem nós temos o Leigo no Mundo de novo, todas sextas às 16h30, aqui na Rádio Maria Brasil. Então, até a próxima. Certinho? Rádio Maria Brasil, uma só rádio, uma só missão. Você acompanhou na Rádio Maria Brasil o Leigo no Mundo, com Emanuel Júnior.